Gente, teve uma repercussão muito grande. Eu fiquei espantado como os alunos me indagaram acerca do diálogo entre o homem mais rico da Terra no momento, que era Alexandre o Grande, o Conquistador, e Diógenes, o Cachorro. Isso a gente vê na gota 201. Foi sensacional porque as pessoas entenderam coisas interessantes desse diálogo que estão inseridas na terapia neural, e eu gostaria de colocar isso para vocês de uma maneira bem legal. Então vou pedir para roda a vinheta, Isabela, para que possamos discutir esse caso e para que a gente possa sair daqui com maior riqueza de detalhes e mais informação. Olá! Olá, seja bem-vindo! Mais uma vez juntos na prática da terapia neural em gotas. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. A prática da terapia neural em gotas, sensacional, estamos juntos mais uma vez e vamos falar acerca do diálogo entre o homem mais rico da época, Alexandre o grande conquistador, um homem quadrilhardário, tinha muito poder e dinheiro, e ele vai conversar com o cachorro, com Diógenes, que andava nu pelas ruas de Atenas, porque simplesmente ele era um cínico, e o cinismo faz parte de um pensamento, de um school of thought, de uma escola de pensamento grega sobre você estar simplesmente, não está nem aí para a vida. Então a vida está tudo certo. Tanto que Diógenes andava pelado. Diógenes tinha uma cuia, e só para ele beber água. Aí um dia ele olhou para um garotinho, o garotinho estava bebendo água com a mão, ele deu a cuia para o garotinho e não tinha nem mais a cuia, não tinha mais nada. Então Alexandre o Grande vem de longe, conquista Atenas, e ele já tinha ouvido falar de Diógenes através do seu mentor, e ele foi ver Diógenes. Diógenes está lá pelado tomando sol, e Alexandre para em frente a Diógenes, e Alexandre diz assim: eu sou Alexandre o Grande Conquistador. E Diógenes diz: eu sou Diógenes, o Cachorro. E Alexandre pergunta: por que você se denomina assim? Porque eu lambo aqueles que me ajudam, eu sou indiferente com aqueles que não estão nem aí, e mordo os maus. Então Alexandre diz assim: pede-me o que quiseres, até metade do meu reino que eu te dou. Tudo o que quiseres eu posso te dar. Alexandre estava na frente do sol, onde Diógenes estava descansando, e Diógenes pensa assim: como esse cara pode me dar o que ele não tem? Se ele não pode me dar o que ele não tem, também é melhor que ele não me tire o que ele não pode dar. Então o Alexandre diz assim, o Diógenes diz assim: carne de burro não é transparente. Você está na frente do sol. Alexandre pergunta: você não tem medo de mim? E Diógenes diz assim: você é o bem ou você é o mal? Alexandre, logicamente, com sua empáfia, né? Eu sou o bem, lógico. Então por que eu deveria temê-lo, diz Diógenes? Se você é o bem, não tem que ter medo. Aí Alexandre diz: você não sabe que eu posso consertar a sua terra se você me pedir? E ele diz assim: sei, mas outros Alexandres viriam e a detonariam. Então Alexandre fica impressionado com as respostas do cachorro, do cínico. O homem mais rico encontra o homem mais pobre, nu, sem nada, com apenas alguns trapos. E Diógenes, para vocês terem uma ideia, morava dentro de um barril. Daí vem a história do Chaves. O Chaves representa Diógenes na cultura mexicana, ligeirinho, e onde o Chaves representa Diógenes. Muito bem, quando o Diógenes responde para Alexandre que outros poderiam vir e detonar a terra, outros Alexandres viriam, o general de Alexandre diz: o senhor quer que eu mate esse insolente por ser insolente? E Alexandre diz a grande frase: não, se eu não fosse Alexandre o Conquistador, eu gostaria de ser Diógenes. Esse diálogo entre o homem mais pobre do mundo e entre o homem mais rico nos revela várias coisas em terapia neural. Em primeiro lugar, o homem mais pobre do mundo não deixa de ser homem. E por não deixar de ser homem, a dignidade faz parte do ser humano.
O entender-se a si mesmo, colocar-se enquanto ser humano, faz parte da vida humana. E Diógenes sabia isso muito bem. Por isso ele diz para o próprio rei Alexandre, o conquistador, ele diz assim: você está na frente do sol, carne de burro não é transparente. Alexandre tinha prometido que ele daria o que quiser, mas ele não pode me dar o que não é dele. Alexandre nunca poderia dar um sol para Diógenes. Isso é interessante, porque no Instagram me perguntam às vezes assim: você não teme, você está ensinando terapia neural, outras especialidades? Eu digo assim: meu querido, o sol nasceu para todos. O sol não é meu. Eu não posso guardar ou não posso impedir as pessoas de terem aquilo que não pertence a mim. O sol é para todos, inclusive para Diógenes, o cachorro. Esse é um ensinamento profundo. Nós no Ocidente somos muito acerca do ter. Alexandre o Grande ele tinha conquistado tal, ele tinha um cavalo chamado Bucéfalo, ele tinha não sei quantas mulheres e menininhos também, que ali rolava o que ele quisesse, ele tinha o que quisesse. E Diógenes não tinha nada, mas Diógenes era. Diógenes tinha um ser. A única coisa que ele tinha era ele mesmo. Por isso que Alexandre, com sua empáfia, não se dá bem com Diógenes, no sentido das colocações do Diógenes para ele. São colocações muito práticas e inteligentes, que, conforme a vida do Diógenes foi sendo vivida, ele perde sua mulher, perde sua família, perde seu filho, seus pais. Ele viu que ele não precisava de nada para viver, só um barril para dormir e nem uma cuia para beber água. Uns trapos, e lá estava o homem mais rico do mundo querendo conversar com ele. Então eu não posso prender o que não é meu. Eu não posso negar o que não pertence a mim. A terapia neural é aberta a todos os profissionais de saúde. E não só profissionais de saúde, porque eu tive experiências com pessoas que não eram profissionais de saúde, leram alguma coisa sobre terapia neural e pessoas que começaram a trabalhar voluntariamente no meio dos mendigos, ajudando as pessoas. A pessoa nem era de saúde e ela atendia 50 pessoas por dia, em média. E essa pessoa tinha uma experiência de terapia neural assustadora. Enquanto tantos têm empáfia de ter feito um cursinho de 3 dias e se achar o terapeuta neural, essa pessoa simplesmente atendia as pessoas de graça. E ela tinha experiência que ela via funcionar. Ela leu alguma coisa sobre isso, aliás, leu até bem, porque os livros estão aí para serem lidos, né? Felizmente no Brasil a cultura de leitura é uma cultura que não é muito estimulada. As pessoas preferem ver televisão do que ler um bom livro. Então, com isso, eu não posso, nem vou fazer isso. Tirar o sol, já que o sol não pertence a mim, e nem ficar fazendo sombra a ninguém. O homem mais rico do mundo diz para Diógenes: eu posso consertar o seu país. Ele diz assim: não, outros Alexandres viriam, quebrariam tudo. Ou seja, o conhecimento de Diógenes com relação à alma humana era profundo, porque ele se conhecia a si mesmo. Então, em terapia neural, o conhecimento de si mesmo é maravilhoso. Em terapia neural, o ser, eu sou, o entender o eu sou é fantástico. Conhecer o mundo, conhecer a si mesmo, saber acerca do ser de si mesmo. Perdoar-se. Diógenes era um homem que tinha muitos pecados e ele se perdoava o tempo todo. Ele sabia que o perdão era a única maneira de mantê-lo vivo nessa terra. Ele perdoava a si mesmo e aos outros. Seus pais foram mortos, sua mulher, seus filhos foram mortos e ele perdoava. Simplesmente porque ele acreditava que o perdão de si mesmo e dos outros poderia levá-lo ao terceiro ponto da terapia neural, que é conhecer o Criador. Diz de Diógenes que quando Paulo chega em Atenas, na Grécia, e ele vê vários templos, há vários deuses gregos, e ele vê um templo pequeno dedicado ao Deus invisível. E esse templo foi fundado, começou a ser
ele é erigido por Diógenes. Por isso que Diógenes era o cara que na Bíblia você lê assim: então existe em Atenas o templo para o Deus invisível. Esse templo era cuidado por Diógenes. Então ele conhecia a si mesmo, perdoou a todos e a si mesmo, para que ele pudesse, no final, conhecer o seu Criador. Então Diógenes tinha coisas que Alexandre não tinha. Por isso que no diálogo final o general diz: o senhor quer que eu mate esse insolente? E Alexandre diz: não, se eu não fosse Alexandre o Grande, o conquistador, eu seria Diógenes, o cachorro. Isso dá uma beleza muito grande, porque muitos de nós agimos como Alexandre o Grande, com orgulho, com empáfia, com o achar que merece, enquanto muitos de nós também agem como Diógenes, o cínico, o cachorro, que nada merece, que simplesmente entende que a vida é muito mais do que ter. A vida é ser. E aí, fez sentido para você? Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos, e a gente pode fazer muito mais juntos. Nós temos os cursos de pós-graduação, não esqueça, nós temos o livro, né? Os livros estão aqui, a Isabela vai botar livro 1 amarelinho, está aqui, ó. Livro 2, o livro a prática da terapia neural, quebrando paradigmas, e o livro 3, que é o que o terapeuta neural deveria saber acerca de gatilhos neuromodulatórios, tá? Então, estou à disposição de vocês, estamos juntos e vamos entender que, conhecendo a nós mesmos, nos perdoando e ao nosso próximo, a gente tem condições de conhecer nosso Criador. Vá em paz, a gente se vê.